Ah, então quer dizer que agora eu sou obrigado a gostar de futebol americano? Não, não, longe disso. Você vai ouvir falar muito de futebol americano, mas não é obrigado a gostar, não. Ah, muito legal esse esporte novo que a Globo está mostrando agora, a tal de NFL, não é mesmo? Olha, a Globo até começa a transmitir nessa temporada 2025-2026, mas o esporte não é nada novo, a modalidade existe há muito tempo e a NFL propriamente dita existe desde 1920. Fala, time do Bolas e Livros, é claro que eu trouxe essas provocações e o livro aqui, Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano, de autoria do Paulo Mancha, até comentarista dos canais Sport TV, irá comentar jogos aos domingos na TV fechada da TV Globo. Esse cara aqui, muito simpático, sabe bastante, mora no Canadá e por lá acho que tende a ficar, tem negócios com turismo no Canadá, e ele em 2016 reuniu 100 histórias muito legais escritas aqui nesse livro e também lá no final, é claro que vem do Globo Esporte, pelo menos aqui de São Paulo hoje, só se falava sobre futebol americano, claro, é um produto muito caro e que a TV Globo, o Grupo Globo tem interesses comerciais e que as pessoas realmente saibam, então tem um quê de explicação exatamente isso. Este não é um livro que mostra, entenda o jogo, ainda que tenha essa parte, como se pontua, como que avança no campo e também um glossário básico aqui também. Mas o foco são realmente as histórias. Eu comecei então fazendo essa provocação e olha, sem nenhum rancor, sem nenhuma inveja, já escrevi sobre futebol americano na revista Placar, onde eu trabalho, país do futebol, futebol americano. Essa revista é de outubro de 2024, com a entrevista exclusiva que pude fazer com o Estevão, ao lado do meu amigo Klaus Richmann. E aqui eu já pude antecipar que sim, o Brasil voltaria, tá? O Brasil estava mesmo no mapa do futebol americano, não só pelo interesse da TV Globo, como também pelo interesse, quanto a Liga gostou de fazer um jogo no Brasil. O estádio ainda era um problema, mas que a Liga gostou de fazer um jogo no Brasil, pois, pelo menos naquela época, eram 38 milhões de fãs de futebol americano no Brasil. Desses 38 milhões, 8,3 milhões eram considerados fanáticos. Estou falando daquela época, mas, poxa, considere ano passado, 2024. A Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, teve capacidade ampliada para 48.234 lugares e os times desembarcaram no Brasil com 36 toneladas de equipamento. 10 países já receberam partidas da NFL e 4 países, entre eles o Brasil, jogos da temporada regular. Ano passado foi Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Este ano, 2025, San Diego Chargers e Kansas City Chiefs. Sem querer ser o chatão da coisa, aqui no capítulo 38, e eu vou tirar já essa colinha daqui, tem a primeira narração do futebol americano no Brasil. Você sabe quando foi a primeira narração do futebol americano no Brasil? Tá aqui no capítulo 38 de Touchdown, escrito por Paulo Mancha. Em setembro de 1969, todos esses nomes que a gente conhece aqui são amigos, tá, do Paulo Mancha, não haviam nem nascidos. Ele mesmo, Paulo Mancha cita Everaldo Marques, Rômulo Mendonça, Ari Aguiar, o Luciano do Vale tinha 22 anos de idade, enfim. Mas um homem chamado Walter Silva. Walter Silva sempre foi uma pessoa inovadora e de mente aberta, que amava esportes e música. Foi ele um dos responsáveis, por exemplo, pelo sucesso da cantora Elis Regina. E em vez de descartar umas fitas que recebeu da CBS, da rede americana CBS, ele decidiu transmitir, colocar no ar na antiga TV Tupi. O jogo era Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Ele ainda pede no ar a ajuda ao público. Se houver alguém aí que entende desse esporte, por favor, liga para nós. E assim um funcionário americano que trabalhava num banco no Brasil, o senhor Thomas Noonan, ele falou, eu me entendo, eu posso ajudar. E os dois fizeram uma dupla de transmissão de futebol americano na TV Tupi.
Depois, em 1970, este espaço ainda ficou tomado, obviamente, pela Copa do Mundo de Futebol, do futebol que nós conhecemos, e o Walter Silva morreu em 2009. Essa é só uma das histórias e um dos respeitos que a gente tem, claro, com o processo que a coisa tem, né? Nem todo mundo é obrigado a saber disso, mas aqui tá um pouquinho de cultura e de literatura e um pouco desse entusiasmo que a gente carrega pelo futebol americano. De repente não são iniciativas agora, e pô, de novo, nada contra a Globo, a GE.TV, o Sport TV, que tem as suas transmissões. O Cazé TV vai transmitir também essa partida de São Paulo. A Netflix, a rodada de Natal, e o DAZN tem o League Pass, né, o pay-per-view do pacote completo da NFL. Se eu não estou enganado, é algo assim. Se eu não estou muito enganado, é por aí, essa que vai ser a divisão. Boa transmissão a todos eles. E então eu quero contar por que eu comecei a assistir futebol americano. Não foi exatamente lá pelo senhor Walter Silva da TV Tupi em 1969, quando eu não era nem um projeto ainda, mas é exatamente por isso aqui, ó, o touchdown que venceu um furacão, o furacão Katrina, nos Estados Unidos, que atingiu a costa oeste, a Louisiana, e especialmente uma cidade, New Orleans. 1.800 pessoas aproximadamente perderam a vida, e foi uma comoção muito grande. Eu lembro que eu assisti e fiquei impactado, porque os diques da cidade se romperam, então foi uma coisa bastante triste pela tragédia em si, mas também algo que, sei lá por que, essas coisas que não aparecem tanto, me marcou bastante. E os Saints, o New Orleans Saints, teve seu estádio também inundado, mas assim que foi recuperado mais rapidamente, ele serviu de abrigo para pessoas, famílias que tinham perdido as suas casas. E depois, já com a temporada em andamento, os Saints passam a mandar 1, 2 jogos, ou alguns jogos, dessa parte eu já não me lembro, também confesso que não fiz aqui o meu dever de casa, em San Antonio, aí a cidade do meu time de basquetebol, esse já conheço há mais tempo, o San Antonio Spurs. Então as cidades são irmãs, San Antonio e New Orleans. New Orleans, então, teve essa catástrofe do furacão Katrina em 2005, e para completar toda essa história, o César Cielo, nadador brasileiro, medalhista olímpico, ele treinou com uma faixa, você vai se lembrar, uma touca dourada, ele competiu com uma touca dourada e uma faixa em branco assim na cabeça. Esse é o capacete principal dos Saints. E aí também, eu falei que era para completar, mas mentira. Quem venceu aquele Super Bowl da temporada 2005-2006, foi o Pittsburgh Steelers. Então eu acabei conhecendo mais um time ainda, e os Steelers é alguém que eu tenho, até pelo Big Ben quarterback, Big Ben Roethlisberger, um carinho especial. Acho que por aí resume a minha passada pelo futebol americano. Por que eu gosto de futebol americano? Não sou exatamente um entusiasta. O estádio se tornou uma moradia de quem perdeu tudo. Não bastassem os mortos e desabrigados, a cidade viu partir um dos seus mais amados símbolos. Os Saints foram obrigados a deixar Nova Orleans por um tempo indeterminado. 25 de setembro de 2006, 13 meses depois da tragédia, o povo de Nova Orleans mostra a sua capacidade de dar a volta por cima. Lota o Superdome com 70 mil pessoas, bandas como Green Day e U2 fizeram a abertura, e logo no começo do jogo, naquele retorno, o Steve Glenson bloqueia um punch do Atlanta Falcons, e aí a bola vai para a endzone, e aí o Curtis Delott se recupera e marca um touchdown histórico para a equipe dos Saints, que o Mancha chamou o touchdown que venceu um furacão, aqui na 79ª dessas 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano. De novo, é um livro muito bem escrito, assim, muito, muito gostoso, e que você, por exemplo, vai ver um jogo do Chargers agora na TV, que é um dos times aqui que joga nesse São Paulo, na Neoquímica Arena. Vou ler uma historinha do Chargers. Inclusive tem uma música chiclete do Chargers que eu fiquei até curioso para ver se vai ter na transmissão, se vai tocar na arena.
É uma musiquinha que incomodava até o Bill Belichick, técnico dos Patriots. Ele falava, pô, jogar contra os Chargers é horrível, porque essa musiquinha fica na cabeça por um tempo. E assim como fez a TV Tupi lá atrás, em 1969, o Grupo Globo, de uma maneira geral, a ESPN, o Band de Esportes, a Cazé TV, o Esporte Interativo, todo mundo que também transmitiu no Brasil o futebol americano, o NFL, o que ajuda hoje em dia a popularizar o esporte, é claro, são os jogos de videogame, e existe a franquia Madden NFL, e essa história, é claro, está aqui no 44º capítulo, no 44ª história, o técnico que virou videogame, justamente o John Madden, um ídolo do Oakland Raiders, que em 1958 foi recrutado pelo time. Em 69, com apenas 32 anos, assumiu o comando dos Raiders, levou a equipe a disputar as 6 finais da AFC e conquistar o Super Bowl número 11 em 77. O que eu não sabia também, e tá neste livro mais adiante já, é que existe a tal da maldição da capa do Madden. Isso eu lembro que realmente o Drew Brees, quarterback dos Saints, e o Brett Favre, e aí por motivos diferentes, tá? Eles foram, digamos assim, pegos por essa lenda que existe entre as capas do jogo de videogame. É isso, essas são algumas das 100 histórias compostas aqui no Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano. A temporada 2025-2026 começou na última quinta-feira com Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. Teve esse jogo de São Paulo, segundo jogo de temporada regular em São Paulo, segundo jogo na história em São Paulo, San Diego Chargers e Kansas City Chiefs, e o Super Bowl, a guardada final do futebol americano, será em 8 de fevereiro, Super Bowl 60. Pensava que eu comecei a assistir, como contei aqui, no Super Bowl 40. Acontece em Santa Clara, na casa dos 49ers. Há uma previsão, até um lobby muito grande para que a Taylor Swift, namorada do Kelce, ou melhor, noiva do Travis Kelce, faça o show do intervalo, show também que já teve muita gente muito bacana, muita gente muito legal, e é um marco até da cultura pop dos Estados Unidos, um marco também na propaganda. É isso. Touchdown, futebol americano, 100 histórias divertidas e curiosas deste esporte da bola oval, que olha, a gente vai ouvir bastante sim, mas como eu disse lá no começo do vídeo, não é algo propriamente novo, não é porque está chegando agora numa TV gigantesca, na maior TV do país, que a coisa começou ontem. Valeu, um abraço, até a próxima, tchau!